Aleluia. Tá alto, hein? Glória a Deus. Aleluia. Agora sim. Agora melhorou. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos. Amém? Hoje é uma noite especial. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Então, sem perda de tempo, abre aí a tua Bíblia em João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Para quem já é crente, é um texto muito conhecido. Eu já preguei sobre ele, mas hoje o Senhor ele quer nos dar um olhar diferente para essa história. Amém? João capítulo 3, versículo 3. Eu quero te convidar a prestar muita atenção, porque a mensagem de Deus existe uma progressão. Então, se você perde algum detalhe, você não entende o final. Então, preste muita atenção, que o Senhor ele tem algo novo a passar para nós nessa noite, amém? João capítulo 3, versículo 3. A minha é a Nova Versão Internacional. E a palavra de Deus fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Feche seus olhos aí. Pai amado, eu quero te glorificar nessa noite. O privilégio de ministrar a sua palavra. O privilégio de receber a sua revelação. Oh, eu te louvo por essa interpretação, Pai amado. Eu quero te pedir, Santo Deus, fala conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo possa envolver cada um de nós, que a tua palavra seja pregada da maneira que ela merece, Pai. Oh, Santo Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada um de nós nessa noite. Santo Deus, que o Senhor possa agora, meu Pai, falar com quem está presente, falar com quem vai assistir pelo Facebook, falar com quem vai assistir pelo YouTube, possa falar com cada um de nós e mostre-nos a verdade nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode aplaudir, pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, essa semana o meu filho disse que ele estava chateado de ser criança, que ser criança não era tão bom assim. E eu achei engraçado isso, mas eu até compreendo o pensamento do Henrique, porque antigamente ele era criança que ia para o parque, era criança que ia para a praia, era criança que brincava com os amiguinhos da escola, e agora ele é uma criança que fica presa em casa todos os dias. Ele não vai mais para a escola, os parques estão fechados. Então eu até entendo o sentimento dele. E daí eu disse para ele: mas você está chateado de ser criança? Eu queria tanto voltar a ter 5 anos como você. E ele disse: não dá, né, papai? Para voltar a ter 5 anos você precisa nascer de novo. E é interessante que foi exatamente essa palavra que um famoso disse para o Nicodemos. Alguém aqui já conheceu algum famoso? Já andou pela rua, foi ali no Itaim, encontrou com algum famoso? Foi na loja de sapato e quem te atendeu foi o Brad Pitt? Eu gosto muito de rock gospel, né? E a primeira banda que eu tive contato, assim como muitos de vocês, foi a banda Oficina G3. Quem conhece o Oficina aí, levanta a mão para eu ver. Então fiquem atentos, tem novidade aí, não tem?
Tá todo mundo atento no YouTube, só esperando. E como vocês sabem, eu toquei teclado na igreja durante muito tempo. Da banda Oficina G3, obviamente, quem eu mais gostava era o tecladista, o Jean Carlos. Hoje, se você me perguntar quem eu mais gosto, eu gosto do guitarrista. Mas naquela época, eu gostava mais do tecladista, o Jean Carlos. E teve uma vez que eu fui na Expo Music. Quem gosta de música, quem gosta de instrumentos, é apaixonado pela Expo Music. E lá na Expo Music, eu estava caminhando com a minha esposa, e quem eu encontro? O Jean Carlos, o tecladista da Oficina G3. E aí eu fiquei até meio bobo, sem reação. E a minha esposa sugeriu, mulher é mais sensata, né? Ela sugeriu, pede para tirar uma foto com ele. E ele, que nem se achava tão famoso assim, ele tirou a foto comigo prontamente. E aquele momento foi tão importante para mim, que eu nem lembro mais onde é que está a foto. E é interessante, queridos, que depois que a gente passa por um momento desse, a gente fica pensando, nossa, eu só tirei uma foto com ele, eu poderia ter pedido um autógrafo, eu poderia ter falado, Jean, autografa minha testa aí, não é? Eu poderia ter perguntado, me dá um conselho, me fala alguma coisa, mas a gente só pensa nisso depois que passa. Só que é diferente quando você já sabe quem você vai encontrar. Por exemplo, numa entrevista de emprego, a gente tem todo aquele script na cabeça, né? Se ele perguntar isso, eu respondo aquilo. Se ele perguntar um defeito, eu falo que eu sou perfeccionista. Se ele me perguntar uma qualidade, eu falo que eu sou perfeccionista também. Não é assim? A gente já se programa. Fabiano, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Porque o famoso aqui da Bíblia é Jesus. Você pode gostar de Moisés, você pode gostar de Elias, você pode gostar de Esdras, você pode gostar de Paulo, mas a verdade é que o livro sagrado tem o papel de nos apresentar quem é Jesus. Aquele que tinha se preparado para falar com Jesus. A Bíblia vai nos apresentar em João, capítulo 3, versículo 1. Acompanha aí comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Quem é o fariseu? Você já está careca de saber quem é o fariseu. Eu já estou quase lá. Mas a minha obrigação é te ensinar, ok? O fariseu é o homem conhecido como doutor, um especialista, um perito na lei. Nos dias de hoje, o fariseu poderia ser considerado um advogado, um promotor, um juiz, um desembargador. E o fariseu, ele tem na ponta da língua todos os artigos, todos os incisos e todos os parágrafos da lei de Deus. E por que da lei de Deus? Porque para o judeu daquela época, a Constituição estava baseada na Bíblia. O Código Civil, ele estava baseado na Bíblia. O Código Criminal ou o Código Penal, ele estava baseado na Bíblia. Entretanto, o fariseu está muito mais preocupado em mostrar que você está fazendo errado do que efetivamente se corrigir. Esse era o fariseu. E estes homens, eles são duramente criticados pelo Senhor Jesus, e a recíproca é verdadeira. Eles também não concordam, eles também não aceitam os ensinamentos do Senhor Jesus. E a situação é tão grave que, de acordo com os evangelhos, os fariseus, eles estão altamente envolvidos com os crimes que resultaram no julgamento, na crucificação e na morte do Senhor Jesus Cristo. Então, para você ver como esses homens eram influentes. Contudo, nós vamos perceber ao longo de João 3, do 1 ao 8, que este homem, o Nicodemos, ele simpatiza-se mais com a doutrina do Senhor Jesus.
Parece que ele gosta de ouvir o Senhor Jesus. E lendo o texto, me parece que esse tal fariseu Nicodemos, ele está mais inclinado a aceitar a doutrina do Senhor Jesus. O verso 2 de João 3 vai dizer: ele veio a Jesus à noite. A Bíblia não fala o porquê que ele vem de noite. Não sabe se ele estava com medo de ser visto com Jesus, ou se ele gostava mais de estudar de noite. E ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então nesse momento eu já gostei do Nicodemos. Sabe por quê? Porque ele me parece ser um homem muito humilde. E humilde porque primeiramente ele chama o Senhor Jesus de mestre. Mas o Nicodemos também era mestre. Talvez nos dias de hoje ele tivesse um status de doutor, um status de PhD, um status de pós-doutorado. Mas ele reconhece que aquele jovem de 30 e poucos anos de idade, assim como eu, que aquele jovem tinha algo especial. Então imagine comigo, imagine que Beethoven, o músico Beethoven, o compositor Beethoven, ele chega perto do Juninho e fala: você me ajuda a reescrever a minha 9ª sinfonia? Já pensou, Juninho? Quem conhece o Oscar Niemeyer? O Oscar Niemeyer é nada mais nada menos que o arquiteto que desenhou Brasília. Agora imagine o Niemeyer chegando naquele arquiteto que acaba de se formar e fala assim: olha, será que você pode me ajudar a redesenhar a esplanada dos ministérios? Você imagina o Billy Graham, que pregou a palavra por mais de 80 anos, que enchia estádios de futebol de pessoas. Ele chega aqui, bate no meu ombro e fala: hello my friend, help me, me ajuda a terminar esse sermão. Já pensou? E esse homem, com toda essa humildade, esse fariseu, gente boa, chamado Nicodemos, que eu gosto de chamar de Nico, ele aborda Jesus dizendo: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus estiver com ele. Então, quando nós sabemos que vamos encontrar alguém, nós nos planejamos no que nós vamos falar. Então o Nico, ele planeja-se. Ele já sabe o que ele vai falar com Jesus. Ele já tem um script na cabeça. Mas ele não sabia que Jesus já tinha um assunto a tratar com ele. Talvez quando você ouviu dizendo que eu ia pregar de João 3, do 1 ao 8, talvez você já estivesse pensando: eu já sei tudo que ele vai falar. Mas escuta bem, o Senhor Jesus já tem um assunto importante para tratar com você, amém, querido? E conforme nós já lemos, olha o que o Senhor Jesus responde no verso 3: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Escute bem, para nós, isso parece uma frase desconexa, parece uma frase fora de contexto. Se eu fosse o Nicodemos, talvez eu falaria para Jesus: mas por que o Senhor está falando isso? Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Quem me conhece sabe que eu ia perguntar. Eu não entendi o que o Senhor falou. Mas olha o que Jesus responde no verso 4. Na verdade, o Nicodemos, ele entende o que Jesus está falando. E daí ele tenta entrar na conversa de Jesus. Ele fala assim, verso 4: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer.
O Nicodemos, ele entende que Jesus está falando literalmente. Ele entende que Jesus está falando que para nascer de novo, ele precisa voltar para o útero da sua mãe. Rapaz, nem com Benjamin Button isso ia dar certo. Mas ó, presta atenção, quando a gente olha isso no século 21, a gente pensa, o Fabiano falou que o Nicodemos era inteligente, mas que ignorância que é essa? Como que o cara pode ser doutor da lei e ele não sabe o que é isso? Mas é importante nós entendermos que a primeira vez que nascer de novo é relatado na Bíblia é com o Senhor Jesus. O Nicodemos já tinha lido o Pentateuco inteiro. Ele conhecia de cor e salteado todos os versículos. Mas nascer de novo, para ele, era novo. Aí Jesus explica um pouco mais. Está no verso 5. Ele fala assim, ó: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. Agora o Senhor Jesus, ele introduz na narrativa duas palavras: água e Espírito. Palavras essas que elas são ditas na Bíblia desde o primeiro versículo. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para o Nicodemos parecia novo, mas não era mais novo. A Bíblia já falava disso desde o primeiro versículo. E são essas duas palavras que eu quero falar um pouco: água e Espírito. Água e Espírito. Então vamos começar por água, tá bom? O que água representa para nós? A água para nós é fonte de vida. Se acaba a água, acaba a vida. O corpo humano, ele pode ficar até 50 dias sem se alimentar. Mas a partir de 3 dias sem tomar água, o corpo padece e morre. A água na Bíblia, ela é sempre citada no plural: águas. A maioria das vezes, a Bíblia retrata águas. E a água, ela pode ser fonte de vida, ou a água também pode gerar a morte. Ou melhor dizendo, o Deus que nós servimos tem o controle da vida e da morte. Então, quando nós lemos lá em Gênesis a história de Noé, nós percebemos que as águas que invadiram o planeta Terra, elas trouxeram a morte. Elas trouxeram o juízo de Deus. Mas quando nós lemos que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, aquelas águas lhe trouxeram vida. Aquelas águas lhe trouxeram a cura. Então, ainda falando de água, em João 4, no versículo 6, a Bíblia vai contar a história da mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana. E o João, ele deixa muito claro que aquela era uma mulher e ela era samaritana. Justamente porque o Senhor Jesus, sendo um homem e sendo judeu, ele não deveria falar com aquela mulher que nós nem sabemos o nome. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. A Bíblia conta que aquela mulher, ela vai tirar água do poço, meio-dia. Alguns historiadores vão dizer que ela foi neste horário para ela não ser vista, porque meio-dia ninguém tirava água, porque o sol era escaldante. E quando ela vai tirar a água, ela se depara com o Senhor Jesus. É interessante que por acaso ela encontra com o Senhor Jesus, né?
É interessante que por acaso você veio aqui nessa noite. Oh, querido, para Jesus não tem por acaso. Mesmo que você não saiba, Ele já marcou um encontro com você, amém? Vira uma página aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia vai dizer: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher acha estranho isso. E tanto acha que no versículo 9 ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E no versículo 10 tem uma revelação direta do trono de Deus para as nossas vidas. Olha o que Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Escuta bem, crente, quem nasce de novo recebe água viva. Só que é interessante que tanto a mulher samaritana quanto o Nico, eles não entendem o que Jesus fala. Eles entendem de forma literal. Ela diz para Jesus: mas você vai me dar água como? O Senhor não tem copo, o Senhor não tem nenhum balde. E aí no versículo 13, eu acredito que o Senhor Jesus até apontou para o balde dela e falou assim: ó, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quando você nasce de novo dessa água viva, lembra daquela sede lá do mundo? Você não tem mais. Lembra daquela sede do alcoolismo? Você não tem mais. Lembra daquela sede da prostituição, da pornografia? Você não tem mais. Lembra da inveja que te corroía? Você não tem mais. Quem nasce de novo e bebe da água de Jesus, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, amém, queridos? Vocês estão comigo? Segunda palavra, Espírito. Quando eu preguei na última vez, nós aprendemos que o ser humano, ele é formado por 3 elementos básicos: corpo, alma e espírito. O corpo então é a matéria, a alma são os nossos sentimentos, a nossa personalidade, e o espírito é o nosso canal de comunicação com Deus. Quando nós morremos, não precisamos mais deste canal, ele volta para o Senhor. Só que esse espírito que eu quero falar não é o nosso dispositivo de comunicação. O espírito que eu quero tratar nessa noite é o Espírito Santo de Deus, que de acordo com Jesus em João 14, 26, é o nosso auxiliador. Olha o que diz na Nova Tradução Linguagem de hoje: mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. E Paulo vai dizer qual que é a consequência de nascer do Espírito. Eu quero que você acompanhe comigo. Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5. O apóstolo Paulo vai dizer qual que é a consequência de nascer pelo Espírito. Se você não achou, não tem problema, eu vou ler para você. Escute bem: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas
despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes de nascer de novo, éramos controlados pelos desejos carnais. Antes de nascer de novo, nós éramos controlados por esses desejos, e o fruto desse desejo é a morte. O salário do pecado é a morte. E ele diz: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Então nascer de novo, então renascer, é morrer para tudo que nos prendia. É morrer para o mundo, é morrer para o pecado. E aí o apóstolo Paulo continua: fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Então, quando nós renascemos, o Senhor Jesus, Ele mata a nossa sede e ativa em nós o modo Espírito. Quem tem celular aí, levanta a mão. Todo mundo tem, né? O celular tem o modo silencioso. Eu tenho certeza que você nem lembra o dia que você colocou o seu celular no modo silencioso. Desde que você comprou, ele já está no modo silencioso, não é? Então, quando você deixa o seu celular no modo silencioso, ele trabalha de forma silenciosa. Quando alguém está te ligando, ele é silencioso. Quando você recebe uma mensagem, ele é silencioso. Existem alguns carros no mercado que eles têm o modo econômico. Então, quando você aperta o modo econômico, o seu carro, ele começa a trabalhar de forma econômica. O funcionamento dele é de forma econômica. Se você quiser pisar um pouco mais, ele não vai permitir. Porque agora o seu carro trabalha no modo econômico. Quando eu ativo em minha vida o modo Espírito, a minha vida passa a ser governada conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, quando você nasce de novo, é o Espírito Santo que te governa. Ele liga em você o modo Espírito Santo. E aí as pessoas começam: mas por que você está tão paciente? É o modo Espírito Santo. Mas por que você não mente mais? É o modo Espírito Santo. Mas por que agora você é honesto? Você é fiel? É o modo Espírito Santo. Que quando você nasceu de novo, o Senhor ativou na sua vida. Amém, queridos? Terceira parte. Efetivamente, o nascer de novo. Meu amigo Nico, ele queria entrevistar o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que ele chegou lá com a cadernetinha dele, de papiro ou de pergaminho, e ele deve ter pensado: agora eu vou saber tudo desse tal Jesus. Mas a verdade é que o Senhor Jesus ensinou uma equação para ele. Fabiano, que equação? Você nem falou de matemática? Ele aprendeu que água mais espírito é igual a nascer de novo. Isso foi o que ele aprendeu. Então, para o Nicodemos, era impossível nascer de novo. Assim para nós. Assim para o Henrique, meu filho. Papai, para você ter 5 anos, você precisa nascer de novo.
E é por esse motivo que eu e você precisamos de um Salvador. O impossível nós não conseguimos. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador capaz de nos libertar. E por falar em libertação, deixa eu contar uma coisa para você. Nós sabemos que o contexto em que o Novo Testamento foi escrito era um contexto greco-romano. Greco de grego. Por que grego? Porque os romanos foram fortemente influenciados pelos gregos. E por que romano? Porque os romanos dominavam os judeus na época do Senhor Jesus. E é interessante quando você estuda a cultura romana, porque os romanos, dentro da sua cultura, dentro da economia e até do direito romano, existia uma figura muito importante, que era a figura do escravo. Escravo romano. E é curioso que a medida que ele era importante, era a mesma medida da sua desvalorização. O escravo romano, ele era objetificado, ele era coisificado. Isso quer dizer que quando um homem romano morria, ele colocava no seu testamento a sua casa, a sua terra, o seu escravo 1, o seu escravo 2 e o seu escravo 3. Eles eram objetificados. A vida do escravo romano não era fácil. Eles não tinham nem nome. O escravo romano, ele podia ter 50 anos. Se é que ele vivesse 50 anos. Mesmo assim, ele era chamado de menino. Chama o meu menino ali. Ele tem 45 anos, mas ele é meu menino. E não é um tratamento carinhoso. É porque o escravo romano não tinha nem nome. Na cultura romana, alguns escravos se chamavam estercúlios. Sabe por que estercúlios? De esterco, de lixo. Um pai de família romano, quando seu filho nascia, ele pegava o seu filho e o erguia igual o Rafiki, o macaco do Rei Leão, sabe? Quando ele ergue o Simba. O pai de família romano, ele erguia o seu filho. E se ele colocasse o seu filho no chão, é que ele está rejeitando o seu filho. Ele podia estar desconfiando da sua mulher, de alguma traição, ou por qualquer outro motivo. Se ele rejeitasse a criança, ele colocava aquela criança no chão, e o seu empregado, ele literalmente colocava essa criança no lixo. E aí os mercadores de escravos passavam, pegavam aquela criança, a batizava de estercúlios, porque ela foi encontrada no lixo, e aquela criança assina uma sentença de ser escravo o resto de sua vida. No Brasil, os escravos tinham senzalas. Em Roma não. Em Roma, o escravo era tratado como um animal. Não tinha direitos humanos para o escravo. Imagine que alguém quisesse fazer um experimento e jogasse álcool num escravo para ver se ele queimava. Aí ele riscava o fósforo, olha, ele queimou. E os direitos humanos não iam bater na porta, porque para eles o escravo não era humano. O escravo não tinha nenhuma senzala, ele dormia na porta do quarto do seu senhor, como se fosse um animal, como se fosse um cachorro. Para a cultura romana, o escravo, ele nunca seria livre.
Fabiano, mas eu já ouvi falar que tinha uma tal carta de alforria. Sim. Mas ele jamais será livre. Sabe por quê? Porque aquele escravo, ele tem um documento. No seu documento da sua carta de alforria, ele está carimbado como estatuto liberto. Ele nunca vai ser estatuto livre. Porque de acordo com o Romano, você só pode ser livre se você nascer livre. Se você é um escravo, você sempre vai ser, no máximo, estatuto liberto. Então imagine que você vai no mercado, eles olham para você e falam, você é um escravo. E você fala, não, eu já sou liberto. E aí ele fala, mas você não nasceu livre, alguém te libertou. Você ainda deve ter obediência ao seu Senhor. Você deve respeito ao seu Senhor, porque você é estatuto liberto. Fabiano, mas por que você contou essa história triste? É triste, né? Já imaginou viver dessa forma? Isso não é viver, isso é sobreviver. Mas eu quero te falar uma coisa, não fica triste não. Não fica triste, porque daí vem Jesus e diz para Nicodemos que é possível nascer de novo. E aquele que morre como escravo do mundo, ele renasce como estatuto livre. Ele renasce como estatuto livre. O Senhor Jesus fez um milagre na minha e na sua vida. Nós não somos libertos, nós somos livres, porque nós nascemos de novo. Você pode glorificar o Senhor? Eu fiz ITQ há um ano atrás, é um ano, né, pastora? E tem uma matéria, uma disciplina que chama homilética. O Renato deve estar aprendendo, alguns velhos dessa igreja já aprenderam. E quem conhece a homilética vai me dizer o seguinte, Fabiano, todo sermão precisa ter uma conclusão. Se você vai pregar, você precisa ter uma conclusão. Então sabe o que eu concluo nessa noite? Que o renascimento foi o maior milagre que o Senhor Jesus já fez nessa terra. Fabiano, mas o Senhor Jesus, ele já não transformou a água em vinho? Transformou. E deu alegria para aquele casal que começava a sua vida. Fabiano, mas o Senhor Jesus, ele já não multiplicou pães? Multiplicou, pelo menos 2 vezes. E milhares de pessoas foram alimentadas pela multiplicação de pães. Fabiano, mas o Senhor Jesus, ele já não curou os doentes? Já. Ele deu visão ao cego, ele deu audição ao surdo. Ele fez o paralítico andar. Ele caminhou sobre as águas. Fabiano, esse milagre é maior do que a ressurreição, porque eu sei que ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou até a filha de Jairo. Milagres possíveis só pelo Senhor Jesus. Mas o maior milagre que Jesus fez foi nos dar a oportunidade de renascer. E não é à toa que o versículo mais lindo da Bíblia, ele foi dito para Nicodemos, que é João 3,16. Você não precisa abrir, eu só quero que você feche os seus olhos e glorifique. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Escuta bem, porque Deus amou a Renata, porque Deus amou a Maju, porque Deus amou o Igor de tal maneira
que deu o seu único filho. Ei, Fabiano, você dá um fiozinho de cabelo do Henrique por algum de nós? Não, eu não dou, porque ele é o meu garoto, ele é o menino do meu coração. Mas o Senhor, Ele deu o garoto dele, o filho dele, Ele deu por cada um de nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Isso que o Senhor fez por mim e por você. Você pode glorificar o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode levantar e aplaudir o Senhor nessa noite? Queridos, eu não gosto de fazer essa pergunta, mas eu preciso fazer. Eu quero saber se você quer se reconciliar com Jesus ou você quer aceitar o Senhor Jesus. Por que eu não gosto de fazer essa pergunta? Porque a pergunta correta seria: Senhor Jesus, o Senhor me aceita? Senhor Jesus, o Senhor se reconcilia comigo? Porque no meu documento tem um carimbo de estatuto livre, porque o Senhor me deu uma nova vida. Eu não tenho muito tempo. Os meus irmãos vão cantar o hino. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer dar um passo de fé para o Senhor Jesus nessa noite, eu quero que você venha aqui na frente, que eu vou orar por você. Pode ir, irmãos, que eu não tenho muito tempo. O meu irmãozinho está aqui, se tiver mais alguém pode vir, queridos. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Descobri que Se você quer Jesus, pode vir aqui na frente. decidi caminhar, me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Enchi de mim mesmo, enchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, Jesus. Quero me entregar, quero me envolver. Glória a Deus. Quero entender esse amor que na cruz ensinou.
Enquanto eu estiver orando, se alguém quiser vir e voltar para Jesus, existe uma porta de salvação nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida do Richard. Senhor, ele entende que estava afastado dos seus caminhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, renova a vida dele, faça-o renascer nessa noite, Pai, que a vida dele seja transformada, que os caminhos deles sejam alterados, que o Senhor possa mudar a vida dele a partir de agora, em nome de Jesus. Carimba no documento dele, estatuto livre, porque o Senhor é o único que pode, meu Pai, nos tornar livres, em nome de Jesus, amém. Repete comigo: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda a obra do diabo, e a partir de agora, eu e a minha família estamos livres. Ele está livre. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe, em nome de Jesus.